Vladimir Putin tentou afirmar que 2026 seria o ano em que a Ucrânia colapsaria e a Rússia dominaria o país. Mas o blefe usado por ele para ganhar vantagem nas negociações de paz se desfez. A Ucrânia mostra repetidamente que a Rússia não é a força que Vladimir Putin diz ser. Não é a defesa ucraniana que colapsa, mas a linha de frente russa, que desmorona em toda a Ucrânia, com ofensivas russas sendo derrotadas em todos os lados. E o exemplo perfeito do que está acontecendo com a Rússia agora vem das cidades de Pokrovsk e Mirnara. Ambas as cidades ficam no Oblast de Donetsk, Ucrânia, parte da região de Donbass que Putin deseja reivindicar. Pokrovsk e Mirnarad enfrentam ataques da Rússia há meses, ou, no caso de Pokrovsk, há quase 2 anos. É compreensível, pois a Rússia considera as duas cidades essenciais para conquistar Donetsk. Durante a guerra, Pokrovsk foi o centro logístico da Ucrânia no Donbass, uma pequena cidade de 60 mil habitantes antes do conflito. Pokrovsk oferece à Rússia a plataforma de que precisa para lançar ataques mais ao norte, em Donetsk, e contra mais 2 cidades fortificadas da região, Sloviansk e Kramatorsk. Mirnarad, embora menos importante, funciona como cidade satélite de Pokrovsk. Se Pokrovsk cair, Mirnarad deve cair também, dando à Rússia 2 bases para sua campanha ao norte, conforme o plano de Putin. Logo mostraremos por que esse plano está fracassando. Mas para dar um exemplo do efeito dos problemas que o exército russo enfrenta agora, especialmente em relação aos seus ataques na linha de frente. Foi sobre essas 2 cidades que a Euromaidan Press noticiou em 19 de janeiro. Após semanas tentando e falhando em lançar ataques em grande escala contra Pokrovsk e Mirnarad, a Rússia mudou para táticas de infantaria dispersa na tentativa de tomar posições-chave dentro e ao redor das cidades. Não funcionou. A mudança tática da Rússia resultou em muitas baixas, enquanto os ucranianos em Donetsk seguem repelindo ataques russos. O número de baixas russas cresce e seus ataques fracassam. A prova disso vem do 7º Corpo de Assalto Aéreo da Ucrânia, que publicou o resultado da mais recente onda de ataques fracassados da Rússia nas direções de Pokrovsk e Mirnarad em 19 de janeiro, segundo o 7º Corpo de Assalto. No total, na semana passada, os militares ucranianos eliminaram e feriram 370 ocupantes. Nossas forças armadas destruíram ou danificaram 86 veículos motorizados e motocicletas, 20 canhões e obuseiros autopropulsados e quase 1.400 drones de ataque. Essas são perdas enormes para apenas uma semana de combates, resultando em mais de 52 soldados russos mortos ou feridos por dia. A Ucrânia não está apenas matando soldados russos sem pensar, embora até isso ajudasse na defesa do país. O 7º Corpo de Assalto Aéreo observa que a Rússia está reunindo mais soldados na direção de Pokrovsk, o que significa que tudo o que a Ucrânia está fazendo para repelir os ataques atuais atrapalha enormemente a logística da máquina de guerra russa. Devido às nossas contrações, o inimigo não consegue reunir forças suficientes na zona industrial, noroeste da cidade. Dessa forma, o inimigo não pode atacar Roshina de forma aberta e direta, que é hoje um dos principais alvos em Pokrovsk, informou o corpo. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que apagões como este estão ficando mais frequentes na linha de frente, como saberá em breve. Atualmente, os defensores de Pokrovsk e Mirnarad, na Ucrânia, atuam para destruir tropas e equipamentos russos em suas áreas, garantindo que futuros ataques sejam mais fáceis de repelir. Nesse processo, o que vemos acontecendo na região de Donetsk é um microcosmo do que está acontecendo em toda a linha de frente. Isso é o que a Ucrânia está vendo agora. Em 19 de janeiro, o Kiev Post publicou comentários de Zelensky, explicando que tropas ucranianas destroem ataques russos em toda a Ucrânia. Defensores protegidos por fortificações e apoiados por drones, artilharia e morteiros mantêm suas posições contra ataques russos constantes, causando grandes baixas na linha de frente. Tudo isso ocorre enquanto as temperaturas na Ucrânia estão abaixo de 0. Mostrando a coragem das forças ucranianas diante de uma força russa que deveria superá-las em número, poder de fogo e dominar sempre. Quero elogiar nossos soldados, que mesmo com clima rigoroso e ataques russos constantes, têm bons resultados na defesa de nossas posições. Zelensky afirmou que nossos soldados estão fazendo o necessário para a Ucrânia em várias áreas. A Ucrânia não só se defende, mas também avança sobre os ocupantes russos. Zelensky destacou os setores de Pokrovsk, Kharkiv e Kupiansk,
onde a Ucrânia teve resultados notáveis contra ataques russos. Lembre-se do setor de Kupiansk, exemplo claro do colapso russo que discutiremos depois no vídeo. Na frente ofensiva, Zelensky afirma que um trio de unidades ucranianas, o 1º e 225º Regimentos de Assalto separados e a 5ª Brigada de Assalto, realizaram contra-ataques contra as forças de assalto da Rússia. Isso levou a Ucrânia a recuperar território. Não importa onde você olhe na linha de frente da guerra na Ucrânia, com 1.200 quilômetros a história se repete. No sul de Orokhiv, ataques russos estão sendo repelidos. Indo ao norte, até Sumy, ocorre o mesmo. Ocharotaína está sob ataque e bem defendida, enquanto a linha de frente russa cede diante da forte defesa ucraniana. Normalmente, a escala do ataque russo seria aterrorizante. O número de setores sendo atacados ao mesmo tempo é mais do que suficiente para mostrar que as alegações de Putin de estar mais interessado no Donbass do que em qualquer outro lugar são um completo absurdo. Ele quer toda a Ucrânia, mas a Ucrânia está fazendo com que ele perca muito mais tropas do que pode se dar ao luxo de perder enquanto tenta tomar o país. Zelensky não tirou essas afirmações sobre a defesa firme da Ucrânia do nada. A Ucrânia possui diversas provas de que está impedindo ataques russos em seu caminho. As situações em Pokrovsk e Mirnarad são só o começo. A estratégia falha de Putin é lançar soldados contra a Ucrânia esperando romper as defesas milagrosamente. Por exemplo, o portal Arminform da Ucrânia afirmou em 16 de janeiro que os ataques russos ao norte de Kharkiv novamente viraram um moedor de carne. Na semana passada, a Brigada Kartia eliminou cerca de 70 soldados russos. Enquanto os soldados de Putin tentavam, sem sucesso, encontrar falhas nas defesas ucranianas, os ataques em Kharkiv só expuseram a fraqueza de sua própria ofensiva. Nós os atingimos com munições cluster de 155 mm com lançamentos de drones bombardeiros pesados do tipo Vampiro e com drones kamikaze FPV, disse o chefe de gabinete da Brigada Kartir, Andriy Pomorribus. Assim como diz o Kiev Post, isso vem acontecendo voltando a esse recurso, o Kiev Post destaca vários outros casos. Em Pokrovsk, drones da 414ª Brigada de Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia, Pássaros da Brigada Magyar, interceptaram um ataque russo em 16 de janeiro. Todas as tropas russas nesse ataque morreram ou ficaram gravemente feridas. Um vídeo compartilhado pelos Pássaros mostra imagens diretas dos drones ucranianos, enquanto eles registram veículos destruídos e em chamas, e uma tentativa feita por pelo menos 10 soldados russos de fugir do próprio ataque. Os ataques não deveriam ser assim, os defensores é que deveriam fugir. Vamos falar sobre os drones da Ucrânia, que já destacamos como parte essencial das defesas do país com morteiros e artilharia. A importância disso foi mostrada pelo Kiev Post. Segundo o jornal, em 18 de janeiro, a Ucrânia lançou drones em todas as frentes. Eles causaram cerca de 1/3 dos danos ou destruição de veículos russos e baixas de soldados no domingo. Em apenas 24 horas, os drones da Ucrânia destruíram 47 veículos militares ou motocicletas e 47 locais de lançamento de drones da Rússia. Além disso, eles mataram 187 soldados russos, com outros 214 militares russos também ficando gravemente feridos pelos drones. As perdas são confirmadas por vídeos de drones ucranianos, como mostrado nas imagens dos pássaros Magyar, diz o Kiev Post. Surpreende a Ucrânia produzir cerca de 4 milhões de drones por ano. A Rússia não consegue reagir? E as forças de Putin também não tiveram resposta para o que deve ser considerado o ponto alto da destruição das linhas de frente russas pela Ucrânia. Mencionamos anteriormente, para manter a cidade de Kupiansk em mente, a Rússia afirmou que capturou Kupiansk várias vezes no final de 2025. Isso não é verdade. O que realmente está acontecendo em Kupiansk é que, de acordo com relatos recentes, a Ucrânia está retomando grandes partes da cidade. Está chegando o momento em que a Ucrânia, e não a Rússia, controlará toda Kupiansk. No dia 15 de janeiro, a reportagem do Financial Times revelou tudo. As forças ucranianas afirmaram quase expulsar as tropas russas da cidade no Nordeste, em uma reviravolta dramática, segundo o veículo. Em uma cidade que parecia prestes a ser tomada, há alguns meses, a Ucrânia garantiu que Kupiansk não caísse. Ela enviou unidades experientes, como o Grupo Lazar, formado por operadores de drones avançados, para atacar as defesas russas em Kupiansk, apoiados por grupos de assalto com blindados e soldados mobilizados. Drones de elite como o Grupo Lazar podem causar grandes baixas nas forças russas, permitindo que a infantaria ucraniana avance e recupere território.
A Ucrânia também está ficando mais inteligente em relação a como utiliza seu próprio terreno. A geografia ajuda a explicar por que as tropas ucranianas conseguiram contra-atacar em Kupiansk. O antigo centro ferroviário é cercado por florestas e dividido ao meio pelo rio Oskil, um obstáculo natural que dificultou para as unidades russas tentarem estabelecer uma posição, sugere o Financial Times. A Ucrânia forçou as forças russas a atacar por canais estreitos, facilmente defendidos, facilitando seu avanço. Parece que está prestes a libertar Kupiansk, e a situação só piora para a Rússia e para Kupiansk. Segundo o Kiev Post, a 77ª Brigada de Assalto da Ucrânia publicou um vídeo em 19 de janeiro mostrando ainda mais destruição entre as fileiras russas. Drones ucranianos localizaram desde abrigos improvisados da Rússia em Kupiansk até soldados tentando fugir das fortificações que construíram. Nem os drones de observação russos estavam a salvo do ataque. Drones ucranianos colidiram com eles, deixando a Rússia sem visão aérea, o que dificultaria o monitoramento dos movimentos ucranianos. Grande parte desses confrontos ocorreu à noite, mostrando que a Ucrânia utiliza a escuridão e a geografia de Kupiansk na sua contínua libertação da cidade. Nada mal para quem defende uma cidade que Putin disse já estar tomada. Claro, nada disso significa que os ataques da Rússia vão parar. Sua linha de frente. As forças podem estar desmoronando em várias regiões da Ucrânia, mas Putin não é o tipo de pessoa que ordenaria uma retirada ou mesmo um reagrupamento de suas tropas. Ele ordena o avanço a qualquer custo, causando mortes sob seu comando. Com o exemplo perfeito do que queremos dizer, basta olharmos para o relatório do 18 de janeiro sobre os ataques da Rússia nas 24 horas até as 16 horas daquele dia. Até aquele momento, 69 confrontos já haviam ocorrido ou estavam em andamento em toda a linha de frente. Desses ataques, 29 ocorreram na direção de Pokrovsk, com a Ucrânia conseguindo conter todos, exceto um. A maioria dos outros ataques russos falhou ou ainda estava em andamento na publicação do resumo. As perdas da Rússia no período monitorado entre 17 e 18 de janeiro somaram 830 soldados, 845 drones, 105 veículos e 33 sistemas de artilharia. Apesar das tentativas, os ocupantes russos não conseguem romper as defesas da Ucrânia. O que vemos não são sucessos isolados da Ucrânia na linha de frente. Kupiansk se destaca, mas a Ucrânia resiste aos ataques russos em todo o país e recupera território sempre que possível. Isso não é coincidência, é um padrão, por isso a linha de frente da Rússia está desmoronando. Tudo começa com as grandes perdas de tropas e equipamentos da Rússia. Já vimos indícios de que a Rússia perde muitos soldados nos ataques à Ucrânia. A Ucrânia fez um ajuste tático que explica isso. Vamos discutir em breve. Até 19 de janeiro, a Ucrânia relata aproximadamente 1.227.440 baixas entre as forças armadas da Rússia. Junto com a perda de mais de 11.500 tanques, mais de 23.900 veículos blindados de combate e mais de 36.000 sistemas de artilharia. Essas perdas não são pequenas, pois afetam tudo o que a Rússia tenta na linha de frente. A lógica básica nos mostra que cada soldado que morre é alguém com experiência que é retirado da equação. A Rússia troca soldados mortos e feridos por novos recrutas contratados, que a Ucrânia destrói mais facilmente devido à inexperiência deles no fronte. A destruição frequente de tanques e veículos por drones ucranianos mostra que as forças russas muitas vezes atacam sem blindagem. Em alguns casos, como vimos na direção de Leman no final de novembro. As tropas russas não têm apenas tanques e veículos blindados. Faltam até itens básicos de proteção, como capacetes e coletes à prova de balas. A blindagem russa não se destacou na guerra da Ucrânia. Não é preciso ser um gênio para notar isso. Alguma proteção já é melhor do que nada, especialmente com blindagem. Ataques russos ainda podem ter sucesso. A Ucrânia teve grande impacto ao forçar a Rússia a mudar de abordagem, dificultando ainda mais a situação das forças russas na linha de frente. O Moscow Times, em 30 de dezembro, relatou que em 2025 a Rússia trocou ataques em massa por operações de pequenas unidades em seu esforço de guerra. Agora, você ouviu sobre as perdas de tanques e veículos blindados russos. Essa não foi uma escolha que o Kremlin queria fazer, mas foi forçado a isso devido à eficácia das defesas da Ucrânia. Essas pequenas unidades foram criadas para testar as defesas da Ucrânia e encontrar pontos fracos para a infiltração de soldados. Isso funcionou em parte em Pokrovsk e Mirnarad,
permitindo que a Rússia infiltrasse e estabelecesse posições nas cidades ucranianas. Mas havia um problema: essas pequenas unidades frequentemente se infiltravam sem apoio real. Muitas vezes, os infiltradores eram identificados pela Ucrânia, cercados e destruídos. Um dos muitos exemplos vem do dia 10 de dezembro, quando a UKR Inform noticiou uma tentativa de infiltração na retaguarda ucraniana que resultou na destruição de 5 soldados de Putin. Isso é algo que está acontecendo em toda a Ucrânia agora. Lembre-se de que a Rússia está realizando algo em torno de 60 a 70 ataques por dia. Não é difícil entender por que está perdendo tantos soldados quando sua principal tática é enviar pequenos grupos e esperar que fiquem escondidos até que os cada vez menores blindados russos cheguem para apoiar. A Rússia ainda tenta lançar ataques ligeiramente maiores. E o fato de que ela faz isso nos leva a outro dos motivos pelos quais as forças da linha de frente da Rússia estão desmoronando. Segundo o escritor da Forbes, Vikram Mittal, em 16 de janeiro, as táticas ucranianas na linha de frente frequentemente desgastam as forças russas, antes mesmo de chegarem ao ponto em que possam lançar ataques contra o território que deveriam capturar. Nos últimos meses, a Rússia ampliou suas tropas para tentar romper as defesas da Ucrânia, escreve Mittal. Essas defesas são cinturões de obstáculos em camadas com valas antitanque, arame farpado, barreiras de concreto e campos minados, todos difíceis para as forças russas cruzarem. Os enormes campos de morte criados pela Ucrânia com milhares de drones formam uma verdadeira e mortal fileira de defesas. Tudo isso está sendo sustentado por unidades do tamanho de esquadrões em posições fortificadas. A Rússia envia grupos de 50 a 60 soldados para atacar essas posições defendidas. É aí que as táticas de linha de frente da Ucrânia se tornam muito inteligentes. Soldados ucranianos recuam em vez de lutar, levando russos a crer que a Ucrânia cedeu a posição. Você lembra da combinação de drones, morteiros e artilharia citada pelo Kiev Post? É aqui que eles agem. Essas armas miram a antiga posição da Ucrânia, esperando os invasores russos tentarem avançar. Assim que os soldados ucranianos em terra recuam e a Rússia ocupa a posição, o caos começa. Drones descem, artilharia e morteiros destroem tudo. Os soldados russos veem sua euforia se transformar em puro horror ao serem dizimados pela estratégia simples, porém eficaz, da Ucrânia. Quando a poeira baixa, a Ucrânia volta, retoma o terreno e arma outra armadilha para o próximo grupo de soldados russos que atacar. E nas raras vezes em que os atacantes russos percebem e tentam recuar, a Ucrânia ainda responde. A Rússia planeja lançar uma segunda onda após a primeira, geralmente com drones. A Ucrânia possui tantos drones nessas áreas que consegue ver as segundas ondas russas se aproximando. A Ucrânia reage para repelir a segunda onda, impedindo que a Rússia consolide posições ou aproveite ao máximo seus drones. As forças russas frequentemente caem nessa tática. O resultado é a interrupção de operações e a queda do moral dos soldados. Operações futuras que dependem da captura de posições não avançam. Devido à tática de isca da Ucrânia, soldados russos entram em ataques de acompanhamento cientes de que podem morrer ou se ferir gravemente, pois viram companheiros serem dizimados. Com muitos soldados russos na linha de frente sendo novos recrutas por causa das grandes perdas, os ataques à Ucrânia enfraquecem, porque estão cheios de soldados assustados que só querem voltar para casa. Muitos não têm essa chance e morrem na guerra de Putin, pois as táticas de atrito que visavam quebrar a Ucrânia viraram o maior inimigo da Rússia. Com mais brechas na linha de frente russa, a Ucrânia planeja mudar sua estratégia em 2026. A defesa continuará forte como sempre foi, mas agora, depois de um 2025 que debilitou a linha de frente da Rússia, a Ucrânia vê uma oportunidade de retomar mais território e está partindo para o ataque. Saiba mais sobre o que a Ucrânia planeja fazer em nosso vídeo e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais cobertura do que realmente está acontecendo nas linhas de frente da guerra na Ucrânia. E obrigado, como sempre, por assistir.